uma boa noite a todos. A graça e o amor de Deus seja com todos nós, seja com você que está em casa, seja conosco que estamos aqui para cultuarmos a Deus nessa noite de domingo. Hoje um dia especial em que nós comemoramos o Dia das Mães. Nós vamos orar por todas as mães, homenageá-las. Esse dia tão especial que traz à memória essa figura tão importante em nossas vidas. Vale lembrar que lá no livro de Gênesis, Deus estabelece que justamente que da semente da mãe, isso é, da semente da mulher, iria vir aquele que iria salvar o mundo dos pecados e queria pisar na cabeça da serpente. Veja que dádiva maravilhosa Deus deu para as mulheres, que é o dom de ser mãe. Eu digo que, acima de tudo, ser mãe não é apenas colocar um filho no mundo ou parir um filho. Ser mãe é muito mais do que isso. E, meus queridos irmãos, eu digo que vai muito além. A verdadeira mãe é aquela que instrui seu filho, é aquela que dá amor para o seu filho. É muito maior do que única e exclusivamente colocar uma criança no mundo. Muitas são as mulheres que apenas fazem isso, apenas colocam seres viventes no mundo. Algumas simplesmente abandonam, outras até mesmo jogam numa lata de lixo. Portanto, nós não celebramos aqui o fato de uma mulher com seu útero conseguir gerar uma criança, mas sim nós comemoramos hoje o dia dessas mulheres maravilhosas que doam a sua vida, doam o seu tempo para trazer amor, educação e esperança para milhares de crianças que se tornam adultos no futuro. São essas verdadeiras mães que nós queremos homenagear hoje. Como é bom quando nós temos a junção dessas duas coisas. A adjuntora, aquela que gera a criança no seu útero, também é a mesma mãe que dá carinho, conforto para o seu filho. Que seja hoje realmente a grande maioria. Sejam todas abençoadas, as mães que estão longe, as mães que estão perto, e que Deus as recompense por todas as bênçãos, sacrifícios que elas fazem para todos os seus filhos. Vamos orar nessa noite. Pai querido, Pai amado, nós entramos em Tua presença, Senhor Jesus. Hoje, Pai, é um dia que foi escolhido no calendário para comemorar o Dia das Mães. Meu Deus, eu gostaria de orar por todas as mães, Pai, por essas mulheres que doam a sua vida para educarem um filho, para darem amor para uma criança, para transformarem adultos responsáveis no futuro. Se não fossem, Pai, essas mulheres, o que seria da humanidade? Haja visto, meu Deus, que de uma mãe saiu o Salvador do mundo. Da semente da mulher saiu aquele que pisou na cabeça de Satanás. Meu Deus e meu Pai, nós pedimos nessa noite que a Tua bênção venha sobre todas elas. Onde estiver me escutando nesse momento uma mãe, que ela seja abençoada pelo poder e pelo nome de Jesus. Pai, eu oro também, meu Deus, para aquelas mulheres, Pai, que têm um sonho de ser mãe, para aquelas mulheres que receberam um laudo médico de que não podem gerar, por aquelas mulheres que têm orado pedindo um milagre para que o Senhor venha abrir o ventre delas. Meu Deus, eu peço para o Senhor ouvir a oração dessas mulheres, essas mulheres que têm um sonho de ser mãe,
essas mulheres que têm o sonho de cuidar de uma criança, essas mulheres que têm um sonho, meu Deus, de gerar um filho, colocar em seus braços, Pai, para depois, meu Deus, preparar essas crianças para mudarem a história desse mundo. Querido Deus e querido Pai, nós te agradecemos, meu Deus, agradecemos, Pai, por o Senhor ter abençoado o mundo, por o Senhor, meu Deus, ter dado adjuntor a Adão e ter feito deles uma só carne, e feito que a mulher abrisse seu ventre e gerasse filhos e filhas. Meu Deus, e que a Tua bênção, Pai, esteja sobre a vida de todas. Abençoa essas mulheres que têm o sonho de serem mães, Pai, essas mulheres que tanto desejam ter um filho. Meu Deus e meu Pai, que a Tua bênção esteja sobre elas, que elas recebam um milagre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, abençoa as mães que nesse momento, Pai, foram abandonadas pelos seus filhos. Algumas estão em asilos, outras abandonadas em hospitais, algumas até mesmo em sanatórios, Pai. Que Teu Espírito Santo Consolador possa tocar o coração de cada uma delas. E, Pai, aquelas mães que se aproximam da grande morada, que o Senhor possa recebê-las, Pai, no Teu reino celestial, e que o Senhor possa recompensar a cada uma delas todo o sacrifício que elas tiveram na vida. Abençoa todas as mães, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, essa reunião, que nessa noite de domingo nós possamos cultuar o Senhor, aprender mais e mais da palavra, Pai, e que através do louvor, meu Deus, o Senhor possa inclinar os ouvidos para ouvir nossas orações e as nossas petições. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, pois tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Vamos declarar fidelidade a Ele. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda
fiel a mim. Ele é fiel, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Quero te convidar nessa noite a você agradecer ao Senhor. Se você ainda não agradeceu a Ele por todas as bênçãos que Ele tem te feito, talvez hoje seja um dia tão especial para você que está ao lado da sua mãe, mas talvez você que está longe dela tenha sentido saudade, uma tristeza no seu coração. Mas saiba que o Senhor, Ele nos conforta, Ele nos consola. E nesse momento agradeça a Deus pela vida da sua mãe, agradeça a Deus pela vida daquela pessoa que cuidou de você, por aquela pessoa que te ensinou no caminho, aquela pessoa que nunca desistiu de você, que tem apostado em você. Talvez você não tenha mais a sua mãe, mas Deus escolheu alguém para estar na sua vida. Ele delegou alguém para ser instrumento para te abençoar. Agradeça ao Senhor por ter sido fiel contigo e nada te deixado faltar. Agradeça ao Senhor porque Ele é conosco, mesmo sem nós merecermos. Agradeça ao Senhor até pelos dias maus, porque todas as coisas cooperam bem para aqueles que amam a Deus. Deus, queremos agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito, porque eu sei, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, gera em nós um sentimento de gratidão, gera em nós um sentimento de adoração, que nós sejamos gratos e sinceros e humildes para reconhecer, meu Deus, a Tua fidelidade, o Teu cuidado, o Teu zelo. Deus, e obrigado, Pai, por a vida de nossas mães, Pai. Obrigado, meu Deus, porque muitas vezes elas tiram do delas, Pai, para não faltar para nós. Até nos pequenos detalhes, Senhor, mostra, Pai, a Tua fidelidade, Pai, conosco. Senhor, se elas, Deus, cuidam de nós, imagina, Senhor, o tamanho do Teu amor e do Teu cuidado para com nós, os Teus filhos, filhos eleitos e escolhidos por Ti. Como queremos Te agradecer e engrandecer o Teu santo nome. Prepara para o Senhor nessa noite um altar. Diga para Ele: Deus, eu quero levantar um altar diante do Senhor, eu quero levantar o meu coração. Aleluia. Levanta para Ele nessa noite uma oferta. Oferta o teu coração para o Senhor nessa noite. Diga a Ele: a minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem, pois tudo é Teu. Diga a Ele: eu quero Te adorar, quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Diga a Ele: pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel.
Querido Pai amado, meu Deus, nós te cultuamos, Pai. Pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja conosco, nos revelando a Tua vontade para nós. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar todas as famílias e que o Senhor possa abençoar todos os lares, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos tendo alguns problemas no Facebook. Caso você estiver assistindo no Facebook e não estiver saindo, estiver com um som ruim ou não estiver saindo, você migra para o Instagram, tá bom? Se já voltou, então, melhor ainda, tá? Nós tivemos alguns pequenos problemas, mas agora já está resolvido. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos meditar na palavra, porque isso sim, né? Isso nunca traz problemas para nós. Abra sua Bíblia, querido irmão, querida irmã, em Ezequiel, capítulo 37. Amém? Vou dar um pequeno tempo para você abrir em Ezequiel, capítulo 37. Normalizamos, ok? Minha equipe de técnicos já me informou que, do TI, né, da informática, já me informou que está tudo ok. Amém, irmãos? Ezequiel capítulo 37. Tá bom? Vamos começar então, irmãos. Primeiramente eu vou ler a passagem e depois nós vamos meditar. Veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto profetize e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Irmãos, hoje nós vamos ver a profecia de Ezequiel do vale de ossos secos.
Essa provavelmente é uma das profecias mais conhecidas, populares do Antigo Testamento. Ela talvez não seja a maior profecia da Bíblia. Eu ainda acho que as 70 semanas se encaixariam melhor nisso como a maior profecia da Bíblia. Mas com certeza, o Vale de Ossos Secos é uma profecia que possui uma grandeza e uma carga emocional muito grande. Talvez alguns que estão assistindo jamais leram na íntegra o livro de Ezequiel, mas conhece a profecia do Vale de Ossos Secos. Ou então, você conhece a profecia do Vale de Ossos Secos, mas alguns não sabem nem mesmo onde está esse livro, mas conhece a profecia do Vale de Ossos Secos. Pode não conhecer o livro, a história do profeta e as suas palavras, mas essa profecia, ela é tão famosa que grande parte das pessoas conhecem. Algumas ainda não conhecem. E hoje, isso é bom, porque nós vamos dissecar, como nós estamos fazendo nos nossos cultos, nós vamos fazer uma mini perícia e vamos tentar dissecar essa profecia, para que através disso Deus traga revelação para nós pela sua palavra. Nós temos que ter, irmãos, e eu peço para você, eu tenho pedido isso em todas as reuniões, paciência, para nós aprendermos mais da palavra de Deus, para Deus revelar mais a sua vontade, e tudo pela sua palavra, é necessário que nós sejamos pacientes. Muitas vezes você pode estar em sua casa meditando numa palavra e Deus quer te mostrar algo mais, mas muitas vezes Deus diz que você tem que percorrer a Bíblia, procurar em outros profetas, procurar no Antigo Testamento, nas cartas, e às vezes você pode ficar com preguiça de fazer esse estudo, não ter paciência e perder a revelação de Deus. Então eu te peço, assista até o final, vamos ser pacientes, para que Deus possa de repente trazer algo novo. De repente você já ouviu várias ministrações sobre o vale, mas de repente, irmãos, hoje você pode ter algo diferente para a sua vida, ok? Vamos começar então, irmãos, porque essa profecia do Vale de Ossos Secos de Ezequiel, ela está estruturada em 3 fases distintas. A primeira é quando Deus leva o profeta até a cena da visão. A segunda fase é quando Deus faz o profeta interagir com a visão. E a terceira fase é quando Deus explica para o profeta a visão que ele teve. Diferente de Daniel, por exemplo, diferente, como eu mencionei agora há pouco, a profecia das 70 semanas, onde Deus dá uma visão também para Daniel, mas Deus não dá a explicação. Deus começa a dar visão lá no capítulo 2, mas a explicação ele dá lá só no capítulo 9 e 10. Com Ezequiel é diferente. Deus faz essas 3 coisas: ele leva o profeta até a visão, ele faz o profeta interagir com a visão, e ele faz com que o profeta tenha a explicação dessa revelação. E versículos 1 e 2 já começa a trazer algo importante para nós. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitos, numerosos, sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Deus leva o profeta em espírito, através de uma visão. Não é a mesma coisa que aconteceu com Jesus, por exemplo.
O Espírito Santo, perdão, irmãos, o Espírito Santo leva Jesus a ser tentado no deserto. O Espírito Santo leva ele até o deserto. Mas nesse caso aqui é diferente. Aqui, nesse caso, Deus leva o profeta até a cena da profecia através de uma visão. Ele toma o espírito de Ezequiel e leva a ele. E nessa cena dessa visão, um detalhe que não pode faltar no nosso entendimento, irmãos, é que o profeta, ele analisa e não olha apenas ossos, mas ele olha ossos que estavam sequíssimos. Você já viu um osso quando está extremamente seco, ele fica branquinho? Isso significa dizer duas coisas. Não apenas morte, como isso realmente significa, a morte de milhares de pessoas, mas a humilhação de milhares de pessoas. Essas pessoas não foram apenas mortas, elas sofreram a mais baixa humilhação possível. Por quê? Porque se aqueles ossos estavam expostos a céu aberto no vale, é porque os cadáveres desses ossos ficaram expostos. Isso, para a cultura judaica, é simplesmente uma abominação. Uma pessoa não ser enterrada é uma maldição. É amaldiçoar a terra. E veja que até mesmo na nossa cultura, não apenas a cultura judaica, mas é meio que inconcebível não existir, por exemplo, o sepultamento de uma pessoa, ou você simplesmente deixar a pessoa exposta a céu aberto. Em meio a Israel, aos outros povos e às guerras que esses outros povos enfrentavam, toda vez que uma multidão era simplesmente deixada, os cadáveres expostos a céu aberto, era sinal de que Deus havia amaldiçoado completamente esse povo. Lá no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 22, ele mostra isso. Diz assim: assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Também, irmãos, em Jeremias, lá no capítulo 8, inclusive eu já levei uma palavra sobre isso. Olha o que Deus fala a respeito do povo: expô-los-ão ao sol e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Amém? Então o povo, está funcionando? O povo estava e foi condenado à exposição pública. Eles tinham feito coisas tão erradas que eles foram expostos publicamente. A visão de Ezequiel mostra isso. Mostra um povo que foi literalmente amaldiçoado. Isso é, um povo que recebeu o pior castigo, que era de ter os seus corpos expostos para serem comidos por corvos, por abutres, por animais. Então, essa cena da profecia, ela trata de morte e ela trata de humilhação. Parece uma coisa pequena, mas você vai ver que não é. Você vai ver que essa palavra não é apenas para as pessoas que estão sem esperança. Essa palavra é para as pessoas que também estão no auge da humilhação.
Versículo 3, Deus faz aquilo que nós estamos dizendo. Ele faz com que o profeta Ezequiel interaja com a visão, com a profecia. Versículo 3 diz assim: e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Temos uma grande revelação aqui. Veja que Deus faz uma pergunta, e aliás, como tudo que Deus faz na palavra, Deus faz uma pergunta proposital para Ezequiel. Deus pergunta já sabendo, né? Deus é presciente. Ezequiel, é possível reviver esses ossos? Veja que Deus, sabendo da resposta, pergunta para Ezequiel, esperando uma reação de Ezequiel a essa pergunta. E Ezequiel tem a melhor das reações, porque ele diz assim: Senhor, tu o sabes. Da mesma forma como Pedro falou para Jesus: Senhor, tu o sabes, que eu te amo. Por que que isso é tão importante nessa profecia? Porque se a resposta de Ezequiel fosse não, talvez Deus não tivesse dado a revelação para Ezequiel. Nada que está na palavra de Deus é por acaso. Parece uma pergunta simples, mas para qualquer pessoa sem fé, a resposta seria muito simples. Se Deus resolvesse pegar uma pessoa do meio do povo que não fosse um profeta e fizesse essa mesma experiência com essa pessoa, colocasse ela no meio de vale de ossos secos e perguntasse: poderão reviver esses ossos? Todas as pessoas iriam dizer que não. É isso que nós temos que entender. Todos iriam olhar para aquela situação e iriam agir com a mente. Impossível. Como é que vai reviver se até o corpo já desapareceu e só ficou os ossos? Não tem como uma pessoa assim viver. Não para Ezequiel. Ezequiel, ele age com a fé e ele simplesmente diz assim: Senhor, tu o sabes. Qual é a lição que nós tiramos aqui? Ezequiel, irmãos, não põe limites ao poder de Deus. Quando Ezequiel dá a resposta para Deus, ele simplesmente está dizendo para Deus que ele crê num Deus ao qual não existe absolutamente nada que ele não possa fazer, mesmo que seja impossível aos olhos humanos. Parece uma besteira, mas pessoas de fé também duvidaram. Lembre-se que lá no livro de Gênesis, a mulher de Abraão negou. Gênesis capítulo 18, no versículo 14, diz assim: quando o anjo falou que iria fazer com que Sara gerasse, o anjo diz assim: acaso existe algo, Gênesis 18, 14, acaso existe algo extraordinário demais para Deus? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Aqui é um anjo que responde. Por quê? Porque Sara estava praticamente como nessa situação de um osso seco. Uma senhora já avançada em idade, já tendo terminado o ciclo menstrual,
já tendo estado na menopausa, já tendo acabado o seu período fértil, com um marido já avançado em idade. Humanamente falando, realmente seria impossível. Mas o anjo do Senhor fala que, por acaso, existe alguma coisa impossível para Deus? Para Ele nada é impossível. E Ezequiel sabia disso. Ezequiel era um profeta instruído na palavra, ele conhecia Gênesis. Veja que em Jeremias também, capítulo 32, versículo 27, Deus falando: eis que sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Para Ezequiel, isso estava fora de questão. Para Ezequiel, o que faria aqueles ossos reviverem e se tornarem homens e mulheres com espírito era única e exclusivamente a decisão de Deus. Não confunda falta de fé com o fato de você não saber uma decisão de Deus. Existem coisas que não é falta de fé. Existem coisas, por exemplo, que você crê, mas você não sabe se Deus realmente está naquele negócio ou não está, se Ele quer ou não quer fazer aquilo. Isso não é falta de fé. Falta de fé é simplesmente você acreditar que aquilo não é possível de ser feito. Em qualquer coisa que você imaginar na sua vida, se você acreditar que algo não é possível, isso é falta de fé. Mas agora, em qualquer área de sua vida, a questão não é você não achar que Deus faz, mas se Ele quer ou não, aí já é diferente. Aí é uma questão de discernimento, de busca pela resposta que Deus vai te dar. Mas não é falta de fé. Nesse caso de Ezequiel, Ezequiel deixou bem claro: a decisão é de Deus. Por quê? Porque Deus está me dando uma visão de um vale cheio de ossos. A decisão se vai viver ou não desses ossos vai ser a profecia que Deus está me dando, de acordo com Ezequiel. Então eu tenho que saber se é sim ou não, é Ele quem sabe. Fazendo isso, Ezequiel não limita o poder de Deus. O problema de muitas pessoas é esse. É que as pessoas limitam os poderes de Deus. E quando uma pessoa limita o poder de Deus, ela perde o poder de Deus e ela perde a revelação de Deus. Ah, pastor, mas é como muita gente: eu não conheço a Bíblia, Deus não pode me revelar. Se você crê que Deus pode te capacitar e que Deus pode te revelar a sua vontade na sua palavra, Deus vai fazer isso. Deus vai te capacitar. Então, irmãos, não limite o que Deus pode fazer. Não limite a capacidade de Deus. Foi exatamente isso que o profeta fez. E no versículo 4, Deus faz com que o profeta ele vai interagir com a visão. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Irmãos, a profecia, ela é algo muito importante.
Veja que ao longo do tempo, Deus sempre se utilizou da palavra de um profeta para fazer algo. Deus poderia fazer todas as coisas sem ter que usar um profeta para avisar aquilo que ele está fazendo. Mas Deus sempre se utiliza de homens e mulheres de Deus, profetas, para revelar a sua vontade. Em Lucas capítulo 16, a palavra diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. O que isso verdadeiramente quer dizer? Hein, irmãos? Quer dizer que hoje, nos dias de hoje, não existe mais profetas? Eu falo isso porque eu já ouvi muito essa interpretação. A profecia não existe mais, porque a lei e os profetas duraram até João. Essa interpretação é errada. Eu mostro que é errada. Porque quando a palavra diz a lei e os profetas duraram até João, significa dizer o quê? Aquilo que nos levava até Deus, antes de Cristo era o quê? Era a lei e os profetas. Era isso que nos aproximava de Deus. E isso foi feito até João. Depois de João Batista vem Jesus ao mundo. E a partir de então, o que nos conduz a Deus é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a lei, como o próprio apóstolo Paulo fala, a lei foi um tutor, até que nós atingíssemos a maioridade. A partir do momento que nós atingimos a maioridade, nós estamos libertos da lei e passamos a andar com Deus na graça. Então a lei e os profetas duraram até o livro de João por causa disso. Mas isso não significa dizer que acabou os profetas e acabou o ministério profético. De forma nenhuma. Senão o próprio apóstolo Paulo estaria mentindo, porque lá em 1 Coríntios, os capítulos 13 e 14 falam justamente de profetas, de ministério profético. Uns são colocados como apóstolos, outros para doutores, outros para profetas. É claro que esse caráter profético mudou um pouco. Não vamos entrar nesses detalhes aqui, porque senão vai estender muito tempo. Mas a profecia continua, Deus continua assim, revelando, mostrando, e mostrou o que iria acontecer com esse mundo. A lei e os profetas, irmãos, elas apontavam a Cristo e nos aproximavam de Deus. Cristo, ele cumpriu a lei e os profetas. Todas as profecias dos profetas do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Deus cumpriu isso. O versículo que nós lemos, o 4, o 5 e o 6, Deus fala o que Ezequiel tinha que profetizar. O versículo 7 e 8, Ezequiel faz o que Deus mandou, ele profetiza. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. Olha um dado importante. Quando o profeta, ele profetiza, quando o profeta, ele fala a palavra de Deus, automaticamente acontece a visão, acontece a profecia, acontece o rebuliço, e aqueles ossos voltam a formar um esqueleto, que voltam a ver nervos e carne, e volta a ter um corpo. Duas coisas: toda vez que o profeta anuncia e profetiza, a visão se cumpre, ela acontece. Mas veja bem, lá no versículo
inicial, Deus diz que vai colocar o Espírito neles e eles vão viver. E quando Deus manda Ezequiel profetizar, Ezequiel profetiza a vida e o Espírito, só que o Espírito ainda não havia entrado neles. Isso é um detalhe importante também. E não é por acaso que está ali na profecia. Por que Deus não fez acontecer? Isso é, Ezequiel profetiza a vinda do Espírito, mas o Espírito ainda não vem sobre ele. Isso é um detalhe importante, não é? Por quê? Estavam todos ali enfileirados, mas ainda sem o Espírito. Mas Ezequiel já tinha profetizado. Uma das coisas que nós temos que entender, irmãos, no caráter da profecia, é a forma como Deus quer realizar essa profecia. O versículo 9 explica o porquê. Deus diz assim para Ezequiel: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Deus aqui está mostrando algo para nós. Nada é por acaso na palavra de Deus. Se Deus tivesse colocado o Espírito na hora em que Ezequiel profetizou, nós não teríamos essa revelação muito importante aqui, irmãos. É por isso que nós temos que ter paciência para analisar as coisas. Veja o que ele manda Ezequiel fazer. Ezequiel profetiza aos quatro espíritos. A palavra que é colocada no hebraico aqui como espírito é a mesma palavra usada para vento. E é a mesma palavra usada por Jesus quando ele explicou para Nicodemos o Espírito Santo. Dá para entender a revelação? João capítulo 3, irmãos, versículo 8. João 3, versículo 8. Olha só o que Jesus falou para Nicodemos quando Nicodemos perguntou como é que uma pessoa pode nascer de novo, e Jesus critica ele fortemente. O vento assopra onde quer. Esse vento aqui, Jesus está se referindo ao Espírito. É o mesmo Espírito aqui de Ezequiel, que vem dos quatro ventos. Os quatro cantos da terra significam os quatro cantos da terra, a plenitude de todas as coisas. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ezequiel recebeu essa ordem. Veja uma coisa, nesse bate-papo entre Jesus e Nicodemos, Jesus deixa claro que esse assunto do novo nascimento era uma coisa que Nicodemos tinha que saber. Ele era um mestre em Israel, e como é que tu não sabe essas coisas? Por acaso tu não leu Ezequiel? Basicamente é isso que Jesus estava dizendo para ele. Como é que tu pode ser um mestre da lei em Israel, se tu não sabe esse conceito que eu estou dizendo, que nós devemos nascer de novo, que nós temos que ser regenerados? Tu não leu lá o que é nascer do Espírito? Tu não leu lá na profecia de Ezequiel, no capítulo 37, quando Ezequiel, lá no versículo 9, ele diz assim, olha, profetiza ao Espírito, vem dos quatro ventos e Espírito, e assopra sobre esses corpos. Você, a única coisa que tu sabe, vem dos quatro cantos. Que quatro cantos são esses? Não sabemos, e não sabemos nem para onde o Espírito vai. Ora, se ele é um estudioso da lei, ele tinha que saber isso. Ele tinha que saber quando ele estudou Ezequiel. Então veja a revelação fora do comum que Deus dá para nós nesse versículo 9. Ele mostra que esse Espírito, o Espírito de Deus, que reina sobre todas as coisas, eles vêm dos quatro cantos da terra, significa a plenitude de toda a terra. E a palavra usada é evento. A mesma que Jesus utilizou para explicar o Espírito para Nicodemos.
E a palavra diz: vem dos 4 ventos. Versículo 9: assim diz o Senhor: vem dos 4 ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei. Aí Ezequiel faz exatamente como Deus fala, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Isso aqui, irmãos, é uma ressurreição espiritual. A profecia trata de uma ressurreição inicialmente espiritual, uma edificação espiritual. Isso aqui está se referindo, irmãos, a um renascimento espiritual, algo que Jesus cumpriu, algo que Jesus trouxe para nós. Nós que estávamos mortos espiritualmente, recebemos o Espírito e revivemos, passamos a ter vida. Então Deus trata, o que Deus está dizendo? Que o seu povo vai receber a vida eterna, o seu povo vai receber o Espírito e o seu povo vai ser regenerado, isso é, o seu povo vai ter a vida espiritual. A vida espiritual. Deus vai congregar um povo, um único povo, ao qual vai ter vida espiritual, nascidos novamente. Veja a grandeza da revelação. Deus se utilizando de coisas literais para trazer à tona coisas materiais. Depois disso, Deus ainda amplia a visão. Versículo 10: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército grande em extremo, irmãos, grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Veja que Deus aqui já está explicando a profecia, é toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Esse povo não tinha mais esperança de nada. Esse povo acreditava que Deus literalmente já havia largado eles de mão. Veja o que está escrito aqui: pereceu a nossa esperança. Eles não estão falando aqui de uma vida material, mas eles estão falando de uma esperança eterna. Ainda que algo material vai acontecer aqui, nós podemos ampliar essa visão. Olha aqui o versículo 12: portanto profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Duas coisas aqui, como eu estou dizendo, não se preocupem, eu também vou falar do lado material. Quando Deus fala aqui inicialmente: abrirei as vossas sepulturas, para o povo que estava disperso em outras nações, essas outras nações significavam uma verdadeira sepultura para essas pessoas. Então Deus diz que vai tirar essas pessoas das nações onde elas estavam e vai colocar elas na Terra Santa. Isso é uma das interpretações. Mas veja que Deus está trazendo para nós uma alusão lá nas palavras de Jesus, no sermão profético, e também para o livro de Apocalipse. Veja que ele está trazendo a alusão à parte onde Jesus, ele simplesmente mostra a ressurreição dos mortos. Veja que isso aqui traz uma clara alusão também à volta de Jesus, onde os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós. Onde os mortos, para ressuscitarem, sairão das suas sepulturas. Romanos 11:15 diz assim: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo
Qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então nós podemos colocar aqui, trazer os judeus de volta para a terra, como também a ressurreição dos justos. Aquelas pessoas que morreram, que foram justas sobre a face da terra, que morreram com Cristo, desde os tempos de Abraão até hoje, ao qual já não possui nem corpo, mas essas pessoas vão ressurgir, vão ressuscitar. Jesus vai abrir as sepulturas, essas pessoas vão ressuscitar. Veja que a profecia, ela amplia coisas no sentido literal e no sentido espiritual. Isso é algo tremendo, irmãos. Essa profecia traz para nós algo muito importante. Essa profecia traz para nós algo tremendo. Ela nos ensina que de forma nenhuma nós podemos perder a esperança espiritual e material das coisas. Como é possível nós andarmos com Deus e perdermos a nossa esperança? Por que você acha que Deus colocou isso na palavra? Colocou para trazer esperança para um povo seu, tanto no sentido simbólico quanto no sentido material também. Porque por mais que coisas possam parecer impossíveis, por mais que a esperança de muitas pessoas já tenha acabado, Deus é Deus poderoso para fazer ressurgir todas as coisas. Porque Deus é capaz de trazer um povo que não tinha mais esperança de eternidade, um povo que já achava que Deus já havia os rejeitado, e essa mesma profecia diz que não, que por mais que a esperança deles tinha perecido, Deus iria trazê-los de volta, Deus iria tirar eles da sepultura e colocar eles de volta no seu devido lugar. O que é sepultura em nossa vida? Nós podemos ampliar isso para todas as coisas. O que está sepultado na sua vida? Deus pode trazer de volta. Porque isso aqui é um relato de um povo, é uma profecia para o fim dos tempos. Mas, como tudo na palavra, ela tem a revelação do coletivo, mas ela tem a revelação individual. Se você não crê que qualquer palavra que está na Bíblia não traz nenhuma revelação individual para você, você tem que revisar os seus conceitos e ver se realmente você crê ou não na palavra de Deus. Porque a verdadeira palavra de Deus, ela traz revelações de Deus para o coletivo, humanidade, mas essa palavra aqui, a mesma palavra que traz revelação para um coletivo, é a mesma palavra que traz revelação para a sua vida individual. Portanto, se você não tem esperança de mais nada, se já acabou os teus níveis de esperança, tenha certeza que, e haja como Ezequiel, somente Deus pode dizer se algo pode ou não pode dar certo. Somente o Senhor Deus pode dizer se a sua vida dá ou não dá certo. O problema é que muitas vezes nós damos crédito e nós damos valor às obras do diabo na nossa vida. Damos ibope, damos notícia e cremos literalmente em tudo aquilo que o diabo coloca na vida do ser humano. Nós vamos orar nessa noite. E nessa noite você vai ser Ezequiel. Deus vai te perguntar: tem alguma coisa que não tenha jeito? E você vai orar e vai dizer: Senhor, Tu o sabes, porque eu não limito os Teus poderes sobre tudo e sobre a minha vida. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, meu Deus, nós entramos na Tua presença como os profetas, Pai, na mesma fé de Ezequiel, ó Deus. E nós declaramos, Pai, e profetizamos. Nós dizemos, meu Deus, que o Senhor pode tudo, Pai. Tu o sabes.
Qualquer situação que nós possamos estar vivendo em nossa vida, meu Deus, Tu o sabes. Se há solução ou se não há solução, Tu o sabes. Se podemos ou não podemos, Tu o sabes. Porque nós profetizamos, nós declaramos a palavra, nós declaramos Ezequiel 37, e nós dizemos que não é possível. Aliás, tudo é possível para o Senhor. Nada é impossível aos teus olhos. Nós declaramos a tua palavra. Nós declaramos Jeremias 9, 22. Nós declaramos que, por acaso, há uma coisa impossível para o Senhor. Dizemos que não, nada é impossível. Porque isso é profecia. E nós profetizamos. Nós declaramos a profecia. Nós dizemos que isso é real. Porque nós nos alimentamos disso. Porque nós colocamos isso no coração. Isso se torna realidade em nossa vida. Isso se torna realidade em nosso viver. Isso se torna uma realidade porque isso já é realidade dentro do nosso coração. Meu Deus e meu Pai, há uma chama, Pai, de esperança. Há uma chama de fogo no nosso coração. Há uma chama de fé, Pai. Nós, meu Deus, acendemos essa chama. Profetizamos, meu Deus. Declaramos a palavra desses santos homens de Deus que viram, Pai, que tiveram a visão. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que venceu a morte, nós cremos, meu Deus, que Tu, Pai, e apenas Tu, sabes de todas as coisas. Por isso nós louvamos a Ti, meu Deus. O que posso ver se não vale de ossos seus? O que posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria, não há espírito, não há Filho do homem, muda a história, o conto é boca, profetiza, volte alegria, tenha espírito, a sua palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó Pai de nossos servos, volte a respirar. Eu posso ouvir, eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Pai querido, Pai amado, nós oramos nessa noite, meu Deus, para todas as pessoas desesperançadas, Pai. Pai, é uma oração para os cansados, desesperados, abatidos. Meu Deus, nós oramos, Pai, para que essas pessoas, Pai, possam receber a luz do Espírito sobre a vida delas.
que elas venham se fortificar, que elas jamais venham perder a esperança, Pai. Porque se elas estão debaixo do Senhor Deus poderoso, não há motivos, Pai, porque Tu o sabes, Pai. Tu sabes, ó Deus, de todas as coisas. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa. E que vamos continuar orando, irmãos. Orando para que toda essa situação venha melhorar. Não vamos perder a esperança de dias melhores. Mesmo que tudo aparente ao contrário. Mas vamos deixar isso nas mãos do nosso Deus. Amém? Uma boa noite a todos. Fiquem na paz. Tchau.